Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vai começar mais um Pod Dutra, o podcast que faz história. Hoje falaremos, pessoal, de mais uma matéria que cai muito na prova da ESA, da SpaceX, Colégio Naval, que são as revoltas regenciais. Mas antes disso, pessoal, deixa eu agradecer a vocês, porque o podcast tem sido um grande sucesso, pessoal. E peço a vocês que para compartilhar, dar like, seguir meu Instagram, Prof. Rafael Dutra e o Rafa History, beleza? Vamos lá, pessoal, sem mais delongas. Primeira revolta que nós vamos falar é a revolta do Malês, que acontece na Bahia em 1835. Para isso, pessoal, para saber aonde foi a revolta, eu criei um macetinho para vocês, tá? Que é o seguinte: já se dizia na Bahia, há malês que vem para o bem. Então a palavra malês, pessoal, ela significa muçulmano. Então a revolta do Malês é uma revolta popular, tá? Que acontece na Bahia quando os negros muçulmanos, aqueles que professavam a fé do islamismo, lutam pela sua libertação. Mas qual é o problema dessa revolta? É que essa revolta, ela não pede a libertação do escravo pelo seu total, né? Todos os escravos. Vai pedir a libertação do escravo muçulmano. É uma revolta popular que é inspirada pela Revolução Haitiana, né? Quando o Haiti consegue a sua independência pelos próprios negros. Então, vai chegar esse movimento aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil, a galera tem muito medo de uma revolta de negros, né? Porque o negro ele é a sua maioria no Brasil. Então, existe esse medo deles se juntarem e conseguir não só a libertação deles, como a inversão da pirâmide, né? O negro mandar no branco. Então, a gente vai ter aqui uma grande... como posso falar para vocês? Uma grande repressão sobre esse movimento, tá? Quem são os líderes? Arruna, Calafate e Elesbão do Carmo. Como eu já falei para vocês, vai ser totalmente massacrada, totalmente uma revolta muito violenta de repressão. Então vai se dar o fim dessa revolta do Malês. A segunda, pessoal, é a revolta da cabanagem. A cabanagem, pessoal, que acontece no Pará. Para isso, eu vou falar para vocês o quê? Vou parar a cabana. Cabanagem no Pará. A cabanagem também foi uma revolta popular que acontece na província do Grão-Pará entre 1835 e 1840, quando a elite paraense estava insatisfeita com o seu presidente de província, né, que a gente poderia falar que hoje seria um governador do estado, e usa o povo como massa de manobra. Então, por que ela é uma revolta popular? Porque você teve uma grande participação popular dentro dessa revolta. Os cabanos. O que significa a palavra cabano? Cabano é como nós queremos falar de miseráveis, né? Ribeirinhos, aqueles que moram na margem dos rios, tá, ok? Pessoas mais pobres. Então são eles, né, uma mistura de índios, mestiços e até negros libertos, que vão ser a grande maioria desse movimento. Quem são os líderes, pessoal? É o Eduardo Nogueira Angelim, os irmãos Antônio Francisco Pedro Vinagre, o jornalista Vicente Ferreira Lavô, além do fazendeiro Félix Antônio Clemente Malcher, tá? O Antônio Malcher. Eles chegam a tirar o presidente da província do poder, porém, eles vão acabar traindo o movimento, né? O Félix Malcher e o Francisco Vinagre, quando eles assumem o governo, eles juram fidelidade ao governo regencial. E aí eles são tirados do poder, tá? Eles vão ser retirados do poder. E aí vai aparecer um outro personagem, que é o Cônego Batista Campos, talvez o nome mais conhecido aí dessa revolta. E essa revolta, ela terá também uma repressão muito grande pelo Francisco Alves de Lima e Silva,
o pai do futuro Duque de Caxias. Ele vai reprimir fortemente a cabanagem e nós vamos ter aqui entre 30 a 40 mil mortos. Então, pessoal, nós vamos ter aqui a revolta mais violenta do período regencial. Nós tivemos aqui de 30 a 40 mil mortes, sendo que aproximadamente a população do Pará, do Grão-Pará, era de 90 mil pessoas. Então, por isso a cabanagem é a mais violenta. Depois, nós vamos para Sabinada, na Bahia, que vai acontecer entre 1837 a 1838, né? Para você poder gravar, já se pensava na Bahia, sabe de nada, inocente. O seu líder era o Francisco Sabino, o médico e jornalista Francisco Sabino, e foi uma revolta elitista, uma revolta da elite, que lutava contra o alto recrutamento de jovens baianos pelo exército brasileiro, principalmente para combater a revolta da Farroupilha, no Rio Grande do Sul. Então a burguesia se levanta contra o período regencial, se revolta contra os regentes, e existia aqui uma ideia de uma proclamação de uma república temporária, que seria a República Baiense, até a maioridade de Dom Pedro II. Só que essa república ela não chega a acontecer, então ela não foi colocada em prática. Então realmente era só a ideia da república, tá ok? Ela é reprimida, em torno de 1.200 mortos. O seu líder, Francisco Sabino, ele é exiliado para Goiás e eles acabam sendo também reprimidos, também pelo Francisco de Lima e Silva. E nós vamos chegar na Balaiada, Maranhão, 1838 a 1841. E aqui vai um macetinho, né? BBM, Beckman, Balaiada no Maranhão. As únicas revoltas que aconteceram no Maranhão. A Balaiada ela é marcada pelo conflito entre dois partidos provinciais, bentivis e cabanos. Chama atenção aqui para vocês que o cabano, pessoal, aqui na Balaiada, ela não é uma revolta, ela não é popular, tá? O cabano aqui ele não é popular, é a elite. O popular aqui são os bentivis. Então vão ser bentivis versus cabanos. Quem são os líderes dessa revolta da Balaiada? O Raimundo Gomes, o vaqueiro Raimundo Gomes, o Negro Cosme e o artesão Manuel Balaio, tá? Aí por isso que o nome vai ser Balaiada. É uma revolta que luta contra a fome, a miséria e a concentração e exploração latifundiária. Vai ser também altamente reprimida pelo Luiz Alves de Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias. Então, pessoal, preste atenção aqui, né? Vou até brincar com vocês, hashtag, né? O Duque de Caxias, ele vai ganhar o apelido de O Pacificador, porque ele resolve 3 revoltas, entre elas a revolta da Balaiada, que nós vamos ter a grande maioria dos seus líderes também falecidos, mortos, assassinados, tá ok? E aí, nós vamos para a última e nem menos importante por isso, que é a Guerra dos Farrapos, ou Farroupilha, que vai acontecer no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, entre 1835 a 1845, a revolta mais longa do período regencial. Ela começa em 1835, no período regencial, e só vai terminar no segundo reinado. A Guerra dos Farrapos, ela acontece devido aos altos impostos cobrados sobre a produção do charque gaúcho, né, que geralmente concorria ali com charque platino, oriundos da Argentina e do Uruguai. Então a gente vai ter aqui uma revolta por esses altos preços do charque brasileiro, tá ok? Quem são os líderes? São 3, o Davi Canabarro, Giuseppe Garibaldi e o Bento Gonçalves, todos da elite. Então a Farroupilha, pessoal, foi uma revolta da elite, que chega até mesmo a criar 2 repúblicas, a República Rio-Grandense ou a República Piratinim, fundada em 1836. E depois,
a República Catarinense, também conhecida como República Juliana, porque foi feito no período do mês de julho, em 1839. Só que é o seguinte, pessoal, a Guerra dos Farrapos, por ela ser muito longa e feita pela elite, ela está gerando altos custos, não só para o governo brasileiro, mas também para o governo dos farrapos. E aí, o Duque de Caxias, ele vai entrar na Guerra dos Farrapos e vai chamar os revoltosos para um acordo chamado Tratado de Paz de Ponte Verde. O que dizia esse Tratado de Paz de Ponte Verde? Anistia geral aos revoltosos, incorporação de soldados e oficiais farroupilhas ao exército brasileiro, com exceção dos generais, em igual posto. O que isso quer dizer? Se eu era um tenente nos farrapos, eu vou ser um tenente no exército brasileiro. Se eu era um soldado nos farrapos, eu vou ser um soldado no exército brasileiro. O único que não vai de igual patente é justamente o general. Depois, devolução das terras confiscadas dos revoltosos pelo governo. As dívidas contraídas pelas repúblicas proclamadas foram assumidas pelo Estado. Os escravos que atuaram no conflito foram libertos. E o mais importante, pessoal, o charque platino foi taxado em 25%. Ou seja, nós vamos ter aqui o charque brasileiro mais barato do que o charque platino, oriundos da Argentina e do Uruguai. Tudo bom, pessoal? Galera, então essas aqui foram as revoltas regenciais. Lembrando a vocês que sempre tem uma questãozinha de revoltas na prova da ESA ou na prova da SpaceX e por muitas vezes também na prova do Colégio Naval. Devido a isso, toda essa minha atenção para revoltas. Agradeço a vocês, pessoal, por mais um Pou de Dutra, o podcast que faz história. Até a próxima. Não se esqueça, pessoal, compartilhe, dê o like, se inscreva. Eu conto com vocês. Juntos somos mais fortes.